Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma sessão. E hoje, galera, infelizmente, eu vim dar a notícia que eu não achei que daria. Estou falando do falecimento de Val Kilmer, o meu Batman. Inacreditavelmente, Val Kilmer veio a falecer por decorrência de uma pneumonia, né, na madrugada de. Não me recordo se foi na madrugada, mas foi no dia 1º de abril de 2025, ou seja, essa semana, né? Infelizmente, aconteceu isso daí. Inclusive, eu publiquei no Twitter que qualquer notícia que saísse, né, no 1º de abril, eu não acreditaria, até porque a gente sabe que no 1º de abril esse povo aqui é fake news para todo que é lado, né? Sempre tem fake news em tudo que é lugar, as pessoas sempre estão, infelizmente, tentando ganhar clique com notícia falsa. Mas no 1º de abril, sei lá, o pessoal abre a torneira da fake news e vai embora. Então, eu confesso para vocês que para mim foi difícil entender e compreender o que estava acontecendo. Tanto que eu não fiquei sabendo exatamente no dia 1º, eu fiquei sabendo na madrugada do dia 2. Pois é, pessoal. Do dia 1 para o dia 2, especificamente, eu fiquei sabendo do falecimento do Val Kilmer. Inclusive, eu fui no Google pesquisar, né? Porque eu fiquei sabendo pelo Twitter e depois eu fui pesquisar pelo Google, né? Para saber, né? Apesar, né, de não ser lá muito confiável, a gente ainda dá um crédito pro Google, né? E aí, infelizmente, eu fiquei sabendo dessa coisa aí, que vai acontecer com todo mundo, infelizmente. A gente não tem como controlar essa coisa. E falando um pouco, né, sobre o Val Kilmer, né, um pouco da carreira dele, mesmo que meio por cima, alguns filmes que eu acompanhei do Val Kilmer. Vamos ver aqui. Temos O Príncipe do Egito, que até hoje eu assisto, até por decorrência do meu próprio irmão. Na época em que a gente tinha o DVD, né? Não era Blu-ray, né? Mas a gente tinha o DVD. Fiquei sabendo que Val Kilmer dava voz a Moisés. Tudo bem que existe, né, a questão, o fator dos créditos do filme e tal, mas eu confesso para vocês que eu nunca tinha me dado conta dos créditos do filme. Mas aí foi naqueles making-offs que eu descobri, né, que Val Kilmer dava voz a Moisés. E recentemente eu descobri que ele dava voz também a Deus naquela versão. Ou seja, Val Kilmer fazia dois papéis. E tipo assim, eu já tinha ouvido na versão original, até porque em um determinado momento da vida a gente acabou vendo tanto o Príncipe do Egito, mas tanto o Príncipe do Egito, que em alguns momentos eu vi no áudio original, né? Então eu acabei tendo acesso, vamos dizer assim, à atuação dele naquele filme, né? Apesar de ver muito mais com a dublagem do Guilherme Briggs, eu confesso que já vi a dublagem do Val Kilmer. Então, né, não é aquela coisa que tipo, nossa, ele nunca viu e tá falando besteira. Não, eu realmente vi na versão original. Então, nem vem com essa, galera.
Outro filme que eu particularmente gosto muito, inclusive para mim, em live action, depois do Ben Affleck, ele é o melhor. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o Batman. Pois é, enquanto muitos gostam muito do Michael Keaton, do próprio Christian Bale, do, sei lá, qualquer outro Batman que tenha vindo aí em live action, sei lá. Para mim, o Batman sempre será o Val Kilmer, mesmo que, como eu disse um post que eu fiz sobre a morte dele, é, mesmo que ele não tenha voltado pro papel e mesmo que, incluindo aqui, ele tem acontecido N problemas com esse filme do Batman, né? Inclusive, eu coloquei recentemente aqui no canal que o próprio Tommy Lee Jones e o Jim Carrey não se deram muito bem, não é? Durante esse filme. Então, mesmo com todos os BOs, mesmo com o pessoal dizendo que, ah não, o Val Kilmer é uma pessoa difícil de trabalhar, é egocêntrico, escambau, papapá, o escambau. Eu acho que ele é o Batman, entendeu? Para mim, ele é o Batman. E mesmo que ele não tenha nada a ver com Bruce Wayne, naquela época ninguém tava teoricamente tão afim de uma fidelidade inacreditável, a não ser os fãs, né? A gente sabe que o pessoal, pelo menos a grande mídia, não tava, pelo menos eu acredito que não estava nem aí para isso, o que interessava era vender, mas hoje em dia a gente sabe como é que funciona o cinema de super-herói, né? Hoje em dia o pessoal, salvo algumas exceções, estão praticamente fazendo o quadrinho no cinema, né? E felizmente ou infelizmente, pro Val Kilmer não foi bem assim não, né? O Val Kilmer era aquele cara loiro, inclusive, que foi o Bruce Wayne, cara, incrível. E tipo, pra mim eu acho que foi bom até porque eu não criei essa coisa do tipo, não, ele tem que ser fiel aos quadrinhos, porque não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, e falando um pouco mais sobre o Batman e o meu envolvimento com os quadrinhos, eu fui ler quadrinho do Batman praticamente muito tempo depois que eu vi o Batman Eternamente. Tudo bem que eu nasci em 95, tá? Quando esse filme saiu, eu, sabe, eu acho que eu tava nascendo, tipo. Mas assim, eu vi muito em VHS, inclusive eu lembro de situações em que eu estava na casa do meu pai vendo esse filme. E mesmo que na mesma época eu tenha visto o Batman do George Clooney e tudo mais, depois que eu passei a entender, inclusive, por que que tinha, num filme tinha o, o Batman do Val Kilmer, no outro tinha o Batman do George Clooney, e aí eu ficava pensando, mas caceta, o que que aconteceu, né? Aí, depois que eu passei a entender o que acontece em Hollywood, né, pelo menos por cima, aí a gente começa a entender que o buraco é bem mais embaixo. Mas voltando aqui à nossa retrospectiva barra homenagem, outro filme que eu gosto muito, inclusive, infelizmente, infelizmente, eu só vi esse uma vez, porque eu não sabia mais onde procurar na época em que eu vi esse filme. Eu vi ele na escola e estou falando de A Sombra e a Escuridão, que é um filme que eu fiquei impressionado com esse filme.
Inclusive, na época que eu vi, eu fiquei pensando nele um bom tempo, né? Mesmo depois de ter visto ele, né? Eu fiquei pensando nele. Com certeza, eu dormi, né? E tal, mas eu gostei muito daquele filme. E é isso, galera. Eu não tenho mais o que falar sobre Val Kilmer e tipo, tem uma coisa assim. Eu não lembro se foi. Acho que foi na mesma época que o Batman fez 90 anos. Eu lembro que eu fiz um vídeo, mas não foi nesse YouTube de meu Deus. Eu lembro que eu fiz um vídeo com algumas imagens, né, do próprio Batman Eternamente e tal. Eu fiz um negócio bem, né, bem assim, né, bem simplório e tal, que não foi, né, nada com muita edição e, né, uma coisa bem simples. Inclusive, eu estava pensando em incorporar aquele vídeo a esse que eu estou fazendo agora. Mas, primeiro, eu não sei onde é que ele tá, aquele vídeo. Eu até sei, mas não tenho certeza se ainda está lá, se eu fiz alguma coisa com ele. Mas provavelmente, não sei se o YouTube ia cair de pau, provavelmente ia cair de pau por conta de direitos autorais, porque, né, som, imagem e logo de outras empresas, se é que vocês me entendem, provavelmente o seu YouTube ia cair de pau em cima daquele vídeo. Então, eu acabei nem colocando esse vídeo aqui nessa edição final, né? Mas eu tava pensando nisso. Inclusive, eu vou disponibilizar esse vídeo se eu achar, né? Se eu não tiver. Eu acho que eu coloquei. Falar nisso, eu acho que eu coloquei esse vídeo no próprio Instagram. Eu vou dar uma olhada e eu vou meio que colocar ele de volta. Vamos dizer, eu vou colocar ele de volta assim, né? Eu vou recolocá-lo nos stories e vou, né? Eu vou colocar ele de volta nos stories e aí vocês vão lá e dão uma olhada nele. Vocês vão ver que ficou simples, mas ficou bem legal, tá bom? E é isso, galera. No mais, é, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu vou ver se com mais frequência, eu sempre falo aqui, né, nos últimos vídeos, eu tenho falado em fazer com mais frequência e tal, mas não tem dado para mim, como eu disse para vocês. Eu tenho feito outras coisas que têm me demandado tempo, né? Mas o Cinéfilo da Madrugada não parou. Eu tenho postado bastante coisa no Instagram. Então, se vocês quiserem saber como é que tá, quais são as notícias mesmo e tal, me acompanha lá no Instagram que lá eu tô postando bastante coisa mesmo, né? Então não estamos parados, apesar deste canal estar um pouco abandonado, mas quem sabe eu começo a gravar algumas coisas com um pouco mais de frequência. Não prometo que vai ser uma frequência extraordinária como era antes, tudo bem que não era aquela maravilha, mas tinha-se uma frequência. Mas quem sabe, né, eu começo a gravar, eu recomeço a gravar, né, com mais constância, pelo menos, né? Mas é isso, galera. Então, qualquer coisa, já segue lá, Cinéfilo da Madrugada Oficial, Cinéfilo da Madrugada Oficial é o Instagram
deste que vos falo. No mais, se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva e descanse em paz, Valkyrie.